Evangelho segundo São João. Celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Ora, faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam: fazei tudo o que ele vos mandar. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação dos judeus, levando cada uma 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: enchei as talhas de água. E encheram-nas até a boca. Então disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao metre. E eles levaram. E o metre, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde este lhe viera, ainda que o soubessem os servos, porque tinham tirado a água, chamou o esposo e lhe disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se bebeu bem, então se lhes apresenta o vinho inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Foi este em Caná da Galileia o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós celebramos há poucos dias os mistérios que envolveram a infância, o nascimento e a infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a liturgia da Igreja nos apresenta o início da vida pública de Jesus. O texto escolhido foi tirado do Evangelho de São João, ali onde São João narra o primeiro milagre de Jesus, que os senhores e as senhoras bem ouviram. Este texto, ele é rico, cheio de símbolos e de figuras. Ele fala mais por estas figuras e por estes símbolos do que propriamente pelas palavras. Então, das inúmeras figuras misteriosamente presentes neste milagre, no primeiro milagre que Jesus operou, nesta festa de casamento, na aldeia de Caná da Galileia, eu gostaria de anunciar aos senhores a figura que nos diz respeito. Como nós estamos identificados e presentes no texto. E a nossa bússola, o nosso oriente, nos será dado pelo Salmo 68, no versículo número 2, onde o salmista canta: as águas chegaram-me ao pescoço. As águas
chegaram-me ao pescoço. Esta expressão do Salmo ilustra bem o nosso estado de indigência. Meus caros, o que são talhas com grande capacidade, mas com água, não com vinho? Colocadas num banquete de casamento, onde o que há de melhor para comer e beber, onde o que existe de melhor para comer e beber deve estar servido. O que se faz com água? Nada. Os nossos costumes não são os judaicos. Também para as bodas e as festas de casamento. Mas se fôssemos convidados para uma festa de casamento e nos oferecessem água, acharíamos, no mínimo, estranho. Muito estranho. E não é essa, meu caro irmão, vamos lá. Uma boa dose de humildade e de honestidade agora nos ajudará a ver que diante de Deus não somos mais do que estas talhas cheias de água. Não obstante nossa filiação divina, filhos de Deus, que deveriam portar o melhor dentro de si, não tem outra coisa a não ser a água fria e insípida da miséria própria, das fraquezas nunca vencidas completamente. Sabemos que é pecado e fazemos, sabemos que é errado praticamos, sabemos que Deus condena, mas estamos afeiçoados àquilo. Então, não estamos em melhores condições nesta história toda do que aquelas talhas cheias de água. Não servem para ilustrar, não servem para promover a alegria própria das núpcias. Por isso, podemos dizer, como o salmista canta, afirmando do seu estado quase de morte: as águas chegaram-me ao pescoço. Mais um pouco e eu me afogo. E assim somos, senhores. Estas talhas de pedra, cheias de água, depois convertidas, transformadas, água transformada em vinho por nosso Senhor, são figuras muito apropriadas da nossa miserável condição.
Não há como escapar da evidência de que estamos submersos e quase que afogados na incapacidade e na impotência. O mal que está em nós, o mal que está ao nosso redor e o mal que está acima de nós, praticamente não nos deixam opção. Somos talhas de água, só água. E podemos dizer: as águas chegaram-me ao pescoço e eu quase me afogo. Estou submergindo e quase me afogo. Qual é a nossa esperança? É que agora, para esta situação desconsolada, para esta situação sem apelação e sem recurso, nela se encontra Jesus Cristo e a sua mãe. Jesus não quis começar os seus sinais sem a presença de sua Santíssima Mãe. Muitos de nós aqui, a começar por mim, devemos o pouco que somos a ela, que assumiu a nossa causa perdida para diante de seu Filho fazer e pedir o impossível. De modo que, meus queridos, nós elevamos agora, se entendemos do que se trata, se entendemos o que Deus diz hoje à sua igreja, nós cremos que se o Senhor, nosso Deus, manifestado na carne, que inicia hoje os seus sinais, convertendo água em vinho, e vinho da melhor qualidade, se Ele quiser, Ele pode converter a água da nossa miséria no vinho preciosíssimo do amor dele, do amor, da graça e da vida dele. Porque nos enche de esperança o fato de que Ele, tão poderoso e tão misericordioso, não se assusta com a miséria de quem quer que seja. Nós nos assustamos uns com os outros. Ele não. Ele não. Ele é infinito. E sendo infinito, por maior que seja a nossa miséria, será aos olhos dele sempre pouca coisa. Sempre pouca coisa. E desde cedo a igreja entendeu isso, de modo que nós todos, que somos água,
insípida, que não pode entrar na alegria das núpcias do Cordeiro. Não pode. Nós que somos só água, somos lançados no cálice durante a missa. Vocês devem ter observado que o sacerdote em cada missa coloca água no vinho. Que água? Que é esta água? O que é esta água que o sacerdote em cada missa coloca no cálice, depois de ter colocado o vinho? Nós. É o que eu estou tratando com os senhores e com as senhoras aqui. Em cada missa, no sacramento da Eucaristia, se repete pelo ministério da Igreja este apelo dos fiéis para que se convertam de água no precioso sangue do Senhor, para que toda a nossa miséria se dilua naquele sangue, no qual depositamos toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. Porque podemos avançar um pouco mais na figura. Se fôssemos água, mas limpa, o pior é que somos água suja, muito suja. E em cada missa, a igreja, feita de homens e mulheres como nós, filhos de Adão, é incluída na oferenda do sangue de Cristo. A água da miséria dos homens, diluída no sangue de fogo de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. E assim, mergulhados no coração de Jesus, no sangue de Jesus, temos a esperança de que aquilo que é próprio de Adão desapareça e aquilo que é de Cristo resplandeça. Então, meus caros, não percamos nossa esperança e nossa confiança. Poderíamos comentar muitas coisas. Quanto ao papel da Santíssima Virgem, já que transportamos do símbolo para a realidade pessoal, aquilo que está contido nos Santos Evangelhos, e sabendo que Jesus Cristo, nosso Senhor, não nega nada à oração onipotente de sua mãe, não nega nada à oração poderosa
toda poderosa de sua bendita mãe, nossa confiança é de que a Virgem, que tanto nos ama, não permitirá a seu filho que se esqueça de nós, como não permitiu que ele se esquecesse dos noivos em Caná da Galileia. E dizendo a nosso respeito para Jesus: olha, ele não tem mais vinho, é só água e suja. Ela não tem mais vinho, é só água e água suja. Então, quando estivermos em cada Santa Missa, porque isso de algum modo está transportado para o sacramento, é obrigatório, sob pena de tornar a missa nula, inválida. Não é opcional para o padre, é obrigatório que o que se consagra na missa é pão, vinho e água. Pão, vinho e água. Esta que é derramada no cálice e que é a figura do que somos por nós mesmos, do que temos e do que podemos. No entanto, associados a Jesus Cristo, no mistério da redenção do mundo, que se renova em cada missa, temos a certeza de que não ficaremos como somos. Bom, continuar água suja é uma opção. A pior, mas é uma opção. Então, encerramos esta catequese, esta meditação, lembrando disso, meu irmão, minha irmã, exatamente porque Jesus Cristo quis manifestar a sua glória, como manifestou em Caná da Galileia, transformando água em vinho. E uma vez que estas coisas se deram e foram escritas por nós e para nós, temos a esperança de que não continuaremos como somos. Do que se trata aqui? De que há sim, por mais perdida que possa parecer a situação, há sim um caminho de transformação, de novidade. Então, não permitamos que as súplicas da Santíssima Virgem a nosso respeito sejam vãs, caiam em vão. Não permitamos que aquela gota d'água em cada Santa Missa, que somos nós, cada um, não possa realizar, não consiga lograr o seu efeito de se transformar com Cristo no seu precioso sangue. Não permitamos, senhores, perder um tal tesouro, uma tal oportunidade, porque outra não teremos.
Se o que eu vos anuncio não for suficiente para transformar e converter nossas vidas, nada mais será. Nada mais será. Nada mais será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.